Olá! Seja mais uma vez muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse vídeo no nosso canal do CEF. Antes de, claro, refletirmos sobre o tema de hoje, vamos realizar aquela tradicional preparação. Convido a todos a fecharmos os olhos e a respirarmos de maneira tranquila e serena, para que possamos pouco a pouco nos sintonizar com a espiritualidade amiga que já está a postos ao nosso redor para nos auxiliar em mais este momento. Agradecemos ao nosso querido anjo de guarda, esse irmão que todas as horas nos instrui, nos protege da melhor maneira. É com ele que nos elevamos espiritualmente até a presença de Maria de Nazaré e seus emissários. Com Maria sentimos o seu amor, o seu toque carinhoso, e é contigo, mãezinha, que nos elevamos até Jesus, nosso mestre, modelo e amigo. Contigo, Jesus, chegamos a Deus, nosso Pai, onde agradecemos pela nossa vida e por mais este momento de reunião em seu nome, rogando sempre que a sua paz esteja em nossos corações. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho, e olha, é muita coisa para caber num vídeo só, mas vamos dar aquele sentido inicial, aquela pontinha de curiosidade acerca de um dos temas mais complexos da espiritualidade em geral, quiçá do espiritismo. Complexo para nós, obviamente, aqui do lado em que estamos de aluno, aprendendo, seguindo, trabalhando. Para a espiritualidade superior não tem nada de complexo, não. Sim, estamos falando dela, da tão famigerada mediunidade. Aliás, ponto este que os cristãos mais ortodoxos, aqueles mais fervorosos, ligados muito mais à Bíblia do que à religiosidade em si, acusam o espiritismo de não ser uma doutrina cristã. Porque, como todos nós sabemos, lá na Bíblia há alguns trechos, algumas passagens de que é proibido a comunicação com os mortos. Pois bem, se algo é proibido, é porque existe. E se algo fora proibido no passado, no mínimo nos resta aprender o porquê da proibição. Mas o que o Espiritismo faz na sua doutrina é colocar algo cristalino por cima daquilo que era tratado como sombras, como sobrenatural, como algo realmente não permitido, que deveríamos ficar longe, e assim vai. A mediunidade, ela não se trata especificadamente da comunicação com aqueles que estão desencarnados. Sim, se você não acompanha aqui o nosso canal, ou tampouco teve a oportunidade de ler, de estudar um pouquinho a doutrina espírita, saiba que um dos princípios mais básicos em que nós não só acreditamos, mas temos a convicção, e se não temos a convicção, temos de trabalhar para ter essa convicção, é de que a vida não só continua após o corpo, como o intercâmbio entre aqueles que já se foram e aqueles que aqui estão na Terra ainda crescendo, evoluindo, trabalhando na esfera carnal, ele é necessário para a evolução contínua em ambos os planos, tanto para o lado de lá, quanto para o de cá. Pois bem, mediunidade vem da palavra médium, meio, intermediário. Ou seja, é aquele que, por um breve ou longo momento, dependendo, claro, de sua capacidade, deixa vago, deixa disponível toda a sua disposição física e psíquica para que seja realizado um intercâmbio, para que seja realizada uma comunicação mais intensa ou menos intensa com o plano espiritual. É válido dizer
que desde o Livro dos Espíritos, a espiritualidade deixa bem claro de que nós somos influenciados pelos pensamentos, vontades dos espíritos desencarnados a todo momento. Nós nunca estamos só. Principalmente aqui, enquanto eu gravo esse vídeo, enquanto você assiste, você não está sozinha. Certamente está acompanhada de espíritos, sem a vestimenta carnal, que talvez estejam interessados ali em que você esteja assistindo, o que você está fazendo, pensando, se realmente está concentrada nesse vídeo ou não, se está ali com o computador, TV ou celular ligado em mim e está prestando atenção em outras coisas. Pode ser. Ou também se ele está interessado em saber se você já curtiu esse vídeo, se você já está inscrita neste canal, para fortalecer esse trabalho, por que não? Por que já não aproveitar e já se inscrever, já curtir, para deixar registrado aqui o seu apoio neste conteúdo? Pois bem, se nós nunca estamos sozinhos, o intercâmbio, a comunicação é justamente uma questão de tempo, porque as influências são constantes. Lembremos que o próprio movimento espírita se fez presente, renovando seus ensinamentos, as suas percepções para conosco, lá com Allan Kardec, através das mesas girantes, que era um fenômeno. Mas a nossa ignorância ainda nos leva a muito mais apreciarmos, a buscarmos, nem que seja por curiosidade, aquele medo característico, a nos deslumbrarmos com o fenômeno ao invés do aprendizado. Por isso que muitos, quando frequentam uma casa espírita ou uma religião espiritualista, querem saber do fenômeno. Cadê a agitação desse lugar? Onde estão as emoções? Quero o fenômeno, coisas levitando, que o médium saiba de coisas que ele não poderia saber, enfim, as manifestações, sem dúvida ao longo da história e ainda hoje, são aquilo que chamam mais atenção. Mas o que o Espiritismo, aliás, tem a acrescentar a esse fato, a essa característica que é a história, e digo mais, é natural. Ou seja, todos nós temos potenciais para sermos médiuns. Uns mais aflorados, outros nem tanto, mas o fato é que se quisermos evoluir, mais cedo ou mais tarde, algum tipo de mediunidade irá se manifestar em nós. E o que o Espiritismo faz? Ele elucida da maneira mais perceptível possível as características, os tipos, as manifestações, nos dá um guia completo para aprendermos mais, não apenas sobre a mediunidade, mas como ela se manifesta em nós. Porque mesmo sem querer, nós praticamos mediunidade. Quer um exemplo? Toda noite em que dormimos, nós desprendemos de nosso corpo. Ou seja, o nosso espírito, aquilo que realmente nós somos, o princípio inteligente, ele nasceu, foi criado para ser livre. Está temporariamente num corpo físico mais pesado que o deixa contido para que nós possamos, claro, crescer no mundo material. Ah, mas chega de noite, no descanso físico, o espírito ele tende a sair, a se distanciar, a desbravar lugares em que ao longo do dia, devido ao despertar do corpo, ele esteve contido. Ou seja, é uma espécie de desdobramento. E desdobramento na doutrina espírita é justamente quando o corpo físico está em um estado que não é de vigília, ou seja, que ele está ali adormecido, pode ser por meio de um cochilo, de um sono diário, ou, enfim, uma meditação, um estado em que o corpo ele fique ali inerte e o espírito ele vai e se desloca para outra localidade. Isso, diariamente conosco, se manifesta com sonhos. Sonhos em que nós estamos na presença de algumas pessoas, aquelas que muitas vezes encontramos ao longo do dia ou muitas vezes na presença daqueles que já desencarnaram. Nós frequentamos lugares
que talvez naquele dia ou naquela existência não tenhamos frequentado, mas que fatalmente em outras vidas, com outros corpos, nós éramos assíduos frequentes. Então, o sonho, ele é um tipo de desdobramento, e se nós, ao acordar, temos a capacidade, não só de lembrar, mas de transformar a mensagem, o sonho em si, em algo útil, é um tipo de mediunidade. Ou seja, a comunicação, o intermédio por nossa via aconteceu. Muitos artistas, aliás, ao longo da história, como Mozart, escreviam as suas orquestras, suas músicas relativas ao sonho. Ele sonhava, desdobrava e ali entendia as melodias que lhe eram passadas e decifrava as notas necessárias para compor justamente as suas mais famosas canções. E outros fatos aí históricos ao longo da humanidade em que a mediunidade se manifestou principalmente de forma involuntária. Ou seja, foi o sem querer querendo. Porque nós, como seres humanos, nós ainda nos conhecemos muito pouco. Primeiro, porque é uma complexidade tremenda conhecer a nossa mente a fundo, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E segundo, porque no dia a dia, em meio à correria da rotina, nós deixamos de lado o autoconhecimento. Nós privilegiamos o nosso trabalho, privilegiamos as coisas materiais e deixamos justamente o que é espiritual, o que é emocional, de lado. A não ser, claro, que a dor nos acometa. E atualmente é pela dor que muitos retomam o caminho do aprendizado mediúnico. Eu digo retomam porque nós já atingimos um certo grau de evolução, por menor que seja. Poxa, nós somos datados de consciência, nós temos um livre-arbítrio, então nós não estamos desbravando todo esse universo de aprendizado pela primeira vez, não só nessa vida, mas mesmo que pincelado, mesmo que a conta-gotas, nós já experimentamos alguma lição no passado. Mas, como dito, por privilegiar a vida atual, no sentido material, nós deixamos esses ensinamentos um pouco escanteados, um pouco de lado. E aí a dor vem nos lembrar de que a mediunidade existe, de que nós temos potencial para ser médiuns, se já não temos essa potencialidade acentuada. Quer mais um exemplo? No desencarne de um ente querido. A dor é tão grande, nos deixa tão sensíveis, modifica a nossa vida, que muitas vezes não sabemos lidar com aquela dor e temos a curiosidade de saber se realmente aquela pessoa continua viva, se ela continua bem, como ela está. E muitas vezes vamos pela primeira vez nesta encarnação num centro espírita e ali podemos sentir sensações que talvez nós já tenhamos sentido no trabalho, na rua, em casa, mas que não tenhamos até então dado importância. Mas ali, por sentir, por reviver essas emoções no centro espírita, nós somos levados a justamente aprender mais sobre a mediunidade que possuímos. Pois é, mediunidade nas mães é a mediunidade inclusive mais intensa que acontece, que se tem notícia. Afinal de contas, a mulher, ela serve ali do seu corpo para que um novo reencarne aconteça. Preserva a criança em seu ventre por 9 meses em média, mas o processo mediúnico é muito maior e extenso do que isso. Ah, como a mediunidade está presente no nosso dia a dia. Talvez as pessoas que pensamos encontrar no dia a dia, ou aqueles que vemos ao nosso redor nas ruas trafegando para lá e para cá, talvez alguns nem encarnados sejam, mas pela nossa mediunidade, que talvez nem saibamos que temos, nós não diferenciamos.
Pois é, a mediunidade está presente porque ela é natural. E se ela é natural, ela é justamente de Deus. Logo, a proibição bíblica, ela é compreensível, até porque naquela era o povo não tinha o entendimento, tampouco a cognição para aprender esses ensinamentos. Então as comunicações com os desencarnados era realmente muito precária, primitiva, atendia em sua plena maioria apenas os interesses individuais, não tinha capacidade ainda de se desenvolver, de ser realmente elevada. Agora, hoje, não. Com o advento dos espíritos e com o advento de tantos missionários que estiveram ao longo da humanidade buscando instruir, buscando ensinar, nós já temos aqui, neste século XXI, as ferramentas necessárias para nos desenvolver no campo mediúnico. A série de André Luiz, por exemplo, ela é fantástica nesses ensinamentos, onde André traz do lado de lá as percepções de situações corriqueiras que nós temos por aqui. Como aos olhos dos espíritos, as reuniões mediúnicas nas casas, o trabalho de desobsessão acontece. Então, esse é um mero exemplo, dentro de vasta literatura que nós temos para nos desenvolver. E não caiamos no erro. Como dito, a mediunidade é uma ferramenta imprescindível para o nosso crescimento. Por quê? Porque é através dela que nós somos capazes de desbravar novas áreas de auxílio ao próximo. Imaginem, por exemplo, aquele que tem capacidade de doação diferenciada, aquele que consegue realmente aflorar as suas vibrações, sendo guiado a vibrar pelo bem. Quantos desencarnados, quantos ambientes em aflição, em sofrimento, essa pessoa não pode ajudar? Pois é, Deus é curioso. Ele coloca todo o seu amor, toda a sua presença nos detalhes. Se nós quisermos nos aproximar de Deus, sem dúvida temos de nos aproximar do próximo. Não é o próximo fisicamente perto ou longe, mas é aquele próximo que está bem ali ao nosso lado na nossa escalada mediúnica, na nossa escalada evolutiva. Se nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, é porque temos muitas expiações a lidar, mas principalmente muito aprendizado a obter. E todos ao nosso redor, por estarem ao nosso lado, nos são próximos porque estão no mesmo nível evolutivo. O que o Espiritismo traz é que o próximo e o serviço, o amor a ele, continua após a morte do corpo. E é através da mediunidade que iremos consolidar as ferramentas e o aprendizado necessário para que possamos lidar com esses irmãos, sempre guiados pelo amor e da melhor maneira possível. Afinal, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E é aí, desenvolvendo a nossa mediunidade, o nosso autoconhecimento, que sem dúvida alguma, muito mais necessidades que até então nós não considerávamos irão ficar mais latentes, para que nós possamos agir sempre em nome de Jesus. Então, dito isso, como nós alertamos, é um assunto muito vasto para pouco tempo de vídeo. Por que não podemos trazer futuramente alguns aspectos mediúnicos para serem tratados aqui? Porque, sem dúvida, este é um assunto de uma profundidade muito grande, mas também de um diferencial de aprendizado para nós muito marcante. Fica a dica, claro, de toda a literatura espírita, incluindo André Luiz, Emmanuel e demais de Chico Xavier. E os básicos, óbvio, Livro dos Espíritos, sempre. Então vamos, nesse instante, nos unir em vibrações. Peço mais uma vez que fechemos os olhos para que neste momento possamos entrar em sintonia fraterna com todo o amor celestial que cobre este planeta.
que nos dá a luz, a energia necessária para que possamos vibrar para os nossos irmãos em sofrimento. Todos aqueles que choram, que se afligem, que sejam nesse instante consolados por meio da nossa energia fraterna, por meio da nossa vibração. Vibramos pelo Brasil, por esta pátria tão bela, para que todos os brasileiros igualmente sejam abençoados, principalmente o povo gaúcho, o povo do Rio Grande do Sul, para que possa se recuperar com muita fé, com muita perseverança. Vibramos pelos nossos irmãos que estão nas ruas, carentes de dignidade, carente ali do mais básico para sobreviver. Vibramos pelos doentes do corpo e da alma. Vibramos por todos os asilos, orfanatos, cadeias. Vibramos por todos os lares da terra, em especial a nossa própria casa, imaginando Jesus mais uma vez ali presente, abençoando o nosso lar. Vibramos pelo CEF, por todas as casas espíritas e por todas as religiões. Vibramos por aquela pessoa em especial que mais está em nossos pensamentos. E pedimos licença para vibrar por nós mesmos, que continuemos a ser dignos de todas as benfeitorias oferecidas pela espiritualidade maior. Dedicando esse instante ao passe de hoje, onde mentalizamos que Jesus derrama sobre nós as suas mais puras energias, luzes que vão descendo pelo nosso corpo físico, revigorando a nossa matéria, fortalecendo o nosso corpo, que possamos com essa cobertura de dádivas abrir o nosso coração, permitindo que Jesus toque os nossos sentimentos, acalme a nossa consciência, revigore o nosso íntimo. Rogamos também que os recipientes com água que preparamos previamente sejam ali fluidificados, magnetizados pela luz de Jesus, fortalecendo este líquido para que seja um instrumento a mais do nosso revigoramento. E neste momento nós agradecemos a toda a espiritualidade por mais este momento de reunião em nome de Jesus. E é com ele que mentalizamos agora, rogando graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e atenção no vídeo de hoje. Não se esqueça de compartilhar, de fortalecer o nosso trabalho para que ele seja recomendado a cada vez mais pessoas. Eu me despeço por aqui, rogando sempre que Jesus nos abençoe, hoje e diante. Um grande abraço. Tchau!